Não, sabe o que que é, cara? Opinião é opinião. Eu acho que opinião a gente tem que respeitar a opinião dos outros, porque opinião cada um tem a sua, né? E sei lá, cara, opinião é que nem religião, cada um tem sua crença e a gente não pode ficar muito vendo isso aí, né? Eu tenho certeza que se você não é um desses, você já ouviu muito se dizer sobre isso, não é? Que opinião é opinião, cada um tem a sua opinião e isso é até meio que irrelevante, não é verdade? Quando as pessoas dizem opinião, opinião, cada um tem a sua opinião, o que isso quer dizer? Que todas as opiniões, elas se nivelam ao mesmo nível. Elas se nivelam ao senso comum, ou seja, é apenas mais uma opinião. Não é isso que a gente ouve dizer quando a gente trata de questões mais fictícias, de questões mais abstratas, que elas não são tão concretas assim, apesar de serem concretas baseadas em estudos, mas elas não são tão concreta, objetiva no sentido de você apresentar para a pessoa como prova ali definitiva, entende? Que, por exemplo, são as questões políticas, questões sociais, questões filosóficas, que pensa a realidade, observa a realidade e se baseia, cria uma teoria, um pensamento baseado na sociedade como ela é, baseado na materialidade. Só que para explicar essas teorias, essas ideias que parte de pensadores, pensadores políticos, cientistas políticos, sociólogos, filósofos e tantas outras áreas do saber do comportamento humano que estudam a sociedade, mas que não tem como apresentar ali de forma definitiva para você, porque é complexo essas coisas. Mas você percebe que quando a gente vai falar em política, quando a gente vai falar em comportamento social, quando a gente vai falar em filosofia, parece que as pessoas elas têm a cultura de colocar tudo no mesmo nível. Não, essa é a sua opinião, você pensa isso e tal, e eu respeito isso, porque cada um tem sua opinião e tal. Só que lê do engano se você acha que opinião, é apenas opinião e que todas as opiniões devem ser colocadas em um mesmo nível. Porque tá certo, existe opinião. Todos nós temos a liberdade de opinar. Só que existem opiniões que são melhores. Isso mesmo, existem opiniões que são melhores. E isso é tão simples a gente entender. E a gente encara isso como uma obviedade quando é no campo da materialidade. Como eu posso exemplificar isso para você? Imagina que nós estamos próximos a embarcar em um avião. Lá tem um monte de pessoas opinando em relação a toda a sistemática do avião. Tem o piloto, tem um pensador político, tem um advogado, tem engenheiro, né, tem o cara que trabalha auxiliar de produção. Todo mundo tem a sua opinião. Mas quando se fala ali em relação à sistemática do avião e como pilotar, quem dali tem mais propriedade? Não seria o piloto? Obviamente que é o piloto. Por quê? Porque está na área dele. Ele é piloto, entende no assunto, ele sabe, ele está com a mão na massa, ele sabe como funciona toda a sistemática. Nós podemos também ter uma noção, mas com certeza se eu chegar lá e falar assim, ó pessoal, eu posso substituir o piloto. Eu não sou piloto, mas eu tenho conhecimento bom, né, em relação a pilotar um avião. Eu aprendi muito isso aí na internet, eu gosto disso, só que eu não sou piloto. Eu aposto que ninguém ia confiar naquele avião na minha mão, né? Por quê? Porque é muito óbvio que você deve confiar o avião na mão do piloto. É simplesmente porque ele é o profissional da área. Ninguém quer saber se ele é um bandista, se ele é petista, se ele é bolsonarista, se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é um religioso fanático. Ninguém quer saber da vida pessoal do cara. Nós só confiamos o avião nele porque nós sabemos que ele é a única pessoa que vai levar com segurança todos os tripulantes, correto? Então isso é tão simples de entender. Quando você vai no médico, você acredita que talvez a opinião dele seja uma opinião melhor em relação ao seu problema de saúde, mas o seu vizinho tem opinião, né? Os seus amigos de trabalho têm opinião, a avó tem opinião, tem muita gente que tem opinião. Mas você decide dar um voto de confiança para o médico porque simplesmente você não quer saber da vida pessoal do cara, o que o cara faz, o que o cara acredita. Você simplesmente dá um voto de confiança porque sabe que ele é profissional. Não é óbvio isso? Então por que quando a gente leva essa ideia para o campo de questões mais abstratas, que eu disse para vocês que seriam questões
das políticas sociais, a questão do comportamento social, as questões mais filosóficas em relação à realidade. Porque quando se discute isso, as pessoas não levam isso em consideração tanto quanto elas levam quando a gente mostra uma coisa mais material, que é o exemplo do piloto, o exemplo do médico. Então você percebe que existem vários pensamentos, existem várias opiniões, mas existem pessoas que têm opiniões estupidamente melhores do que a do senso comum. E ponto. Se a gente vai discutir sociedade, comportamento social, um sociólogo, ele pensa melhor isso. Simplesmente porque ele estuda isso, está no campo dele, está na área dele. Ele estuda, ele pensa melhor a sociedade, o comportamento social, porque ele é um sociólogo. Assim como o piloto, assim como o médico, ele é um sociólogo. Pode não entender nada de avião, mas em termos de comportamento social, de questões sociais, ele é o cara que pode sim tecer opinião com muito mais propriedade. Percebe? O filósofo, ele pensa melhor, a opinião dele é melhor em relação à realidade. Porque simplesmente ele está no campo dele. Passa a vida estudando isso, vida pensando sobre isso. Entende? Então qual a opinião é melhor? Quando a gente vai falar em sociedade, qual a opinião é melhor? A dos amigos de boteco? A dos amigos de futebol? Ou a de um sociólogo? A do sociólogo é melhor. Por mais que a gente fala bonito. Você entende? Você percebe? Depois mais à frente eu vou falar do fenômeno Dunning-Kruger para fazer mais sentido ainda esse podcast para você. Quando a gente vai falar em política, você reparou que atualmente todo mundo entende de política. Você ouve muito sobre política quando você vai tomar uma cerveja no bar. Você ouve quando você está indo a caminho do trabalho, no ônibus, você ouve isso com os amigos lá do futebol, enfim, todo mundo entende de política. Ao ponto que as pessoas desconsideram completamente a opinião de um pensador político, de um cientista político, como se um pensador ou cientista político ele pensasse igual a todos os outros em relação à política. Só que isso é um grande engano. Se você analisa as questões da política, um cientista político, um pensador político, ele pensa melhor do que a grande maioria. Ele pensa melhor do que a grande maioria. Não importa se tem 10 mil pessoas que pensam numa mesma coisa, o cientista político ele vai pensar melhor a política. Por quê? Porque é o campo dele, o cara pensa, o cara observa, ele é baseado em comportamento humano, ele é baseado na materialidade. Embora ele não consiga apresentar toda a sua teoria assim, de uma maneira muito simplória e objetiva para você, ainda assim a opinião dele não é uma opinião que deve ser jogado na vala comum, como se todo mundo tem a sua opinião, cada um tem a sua opinião e a gente deve respeitar, porque um cientista político pensa melhor a política e ponto. Um filósofo pensa melhor a realidade e ponto. Um sociólogo pensa melhor a realidade, as questões sociais e ponto. Um matemático pensa melhor matemática e ponto. Assim como o físico pensa melhor física e ponto. Assim como o médico pensa melhor em relação à saúde e ponto. Isso não quer dizer que todas as pessoas estão privadas de pensar alguma coisa em relação a esses aspectos da vida, esses aspectos profissionais. Não, todos nós temos a liberdade de pensar o que nós quisermos, mas devemos ter polidez em relação ao que pensamos. Se realmente o que nós pensamos em relação à política, em relação à sociedade, em relação à filosofia, está sentado na realidade nua e crua. Consegue entender aqui como é simples, mas que se torna complexo quando você não reflete em relação a isso? E a gente vive muito disso, né? De querer jogar todas as coisas em vala comum. E quantas pessoas não fazem vídeo aí falando com tanta veemência sobre coisas que elas estão totalmente equivocadas de por fora e acreditando que aquilo é verdade. Esse é o famoso efeito Dunning-Kruger. A pessoa, quanto maior é a sua estupidez em relação a um assunto, mais ela acredita que tem propriedade e domina naquele assunto. Quando na verdade, se ela é submetida a testes em relação específico àquele assunto, ela vai perceber que ela superestima a capacidade real. E que na realidade ela não tem essa capacidade, essa propriedade, tudo que ela acredita, que acha que tem. Mas a pessoa, quando ela está sob o efeito Dunning-Kruger, ela acredita que tem. E ela acredita até mesmo, por exemplo, você pega um cara comum que está nesse efeito, que nunca leu nada sobre política, não leu um artigo sobre política, não entende nada de questões políticas e o quão complexo ela é.
Mas quando ela está nesse efeito Dunning-Kruger, ela acredita que ela tem capacidade de debater à altura com um pensador político, com um cientista político. E ainda acredita nos seus potenciais que talvez ela pode até vencer essas pessoas no debate. Só quando você pega essa pessoa e submete ela a teste, você vê que ela superestima a sua capacidade. E que na realidade ela não chega, né, nessa capacidade tanto que ela acredita ter. Mas ela mesmo não consegue perceber isso. As outras pessoas veem isso nela, mas ela não consegue perceber. Você entende? Ao passo que no efeito Dunning-Kruger, a pessoa que realmente tem propriedade para defender uma ideia, ela subestima a sua capacidade real. Ela acredita que ela saiba menos do que realmente ela sabe. Por quê? Porque ela percebe a complexidade das coisas. Então ela tem mais cautela em relação a tudo que ela fala. Quando ao contrário, o cara ignorante, o cara estúpido, ele, por ter uma mente superficial, ele acha que tudo que ele fala é assentado na realidade. Na realidade simplória. Faça isso, faça aquilo que já resolve o problema. Quando na verdade não é. Mas o assunto nem seria esse. O assunto seria da gente pensar nessa questão de achar que quando se dá opinião e quando se fala alguma coisa em relação à sociedade, cada um tem a sua opinião e pronto. Porque, todo mundo tem o direito de pensar e todo mundo pensa. Só que existe pessoas que pensam melhor. E para você entender isso, você precisa, no mínimo, aí dar uma elevada no seu nível de raciocínio para você entender essa sistemática. Agora, vem cá, se as pessoas entendessem isso, que pessoas pensam melhores do que o senso comum, e acatassem as ideias desses pensadores que pensam sociedade, que pensam política, que pensam filosofia, o mundo seria um outro mundo. Porque levaríamos em consideração a ideia desses pensadores e tentaríamos transformar isso numa realidade física, transformar isso em ações, entende? Mas como levamos essas ideias que cada um tem a sua opinião, todo mundo ignora às vezes a opinião que tem a ver com o melhoramento da nossa própria vida, entendeu? Tem a ver com desenvolver aspectos para que a gente possa viver melhor em sociedade, entendeu? Só que como está tudo em vala comum, todo mundo ignora isso. Se levássemos em consideração, com certeza tenderíamos a falar menos em relação a muitos aspectos da sociedade, principalmente porque eu estou dando ênfase no aspecto da sociedade política, porque é o que a gente vive, esse calor que a gente vive hoje, né? Daríamos muito mais ênfase, né, nas ideias dos pensadores políticos, né? Acataríamos muito mais e com isso falaríamos bem menos, porque nós nos colocaríamos em nosso lugar para ver que a capacidade que a gente acredita ter em relação a pensar politicamente, ela não é tão alta assim quanto a gente imagina. E que na maioria das vezes o senso comum ele está sob efeito Dunning-Kruger, mas sequer tem consciência disso. Já pensou uma sociedade onde as pessoas acatassem estritamente, né, essas pessoas que têm propriedade no pensar? As coisas seriam diferentes, porque você olharia e eu tenho uma opinião sobre isso que o rapaz está falando, que o profissional ali está falando. Só que, cara, ele é profissional nessa área aí. Ele não é o dono da razão, mas dentro da realidade que eu vivo, talvez ele esteja mais próximo da realidade. Talvez ele esteja mais capacitado para montar o quebra-cabeça aqui, o qual eu faço parte. Se as pessoas acatam essas ideias, com certeza o mundo ele se torna uma coisa melhor. Mas por essa bagunça de ideias, das pessoas não levarem em consideração os conceitos mais abstratos, tanto quanto elas levam os conceitos mais concretos, que é no exemplo do piloto do avião e do médico, por elas não levarem em consideração, ninguém compreende ninguém, entendeu? Ninguém compreende ninguém. E, por última instância, se as pessoas não elevarem os níveis de consciência delas, não refletirem mais, falar menos, ouvir mais, refletirem mais, pensar no que se pensa mais, a gente só vai ficar andando em círculo, sabe? É aquela velha manutenção do status quo. As pessoas vão lutar com todas as forças 24 horas por dia para deixar as coisas como sempre foi, acreditando que estão mudando. E se elas não elevam o nível de consciência delas, as coisas sempre rolarão ou fluirão como sempre foi. A gente quer mudança, mas a mudança ela não vem se as pessoas não mudarem por si, a partir de si. Enfim, era essa a ideia.
Espero que de alguma forma seja útil para você. Fico por aqui, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, seguir aí as nossas redes, o nosso podcast. Deixa aí o seu gostei, que isso é importante pra gente. Compartilhe também as nossas ideias. E até uma próxima reflexão como essa. Abraço.